Glória a Deus. Você pode abrir a palavra de Deus? Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Quando a palavra ela fala uma vez, nós devemos prestar atenção, mas quando ela fala mais de uma vez, nós devemos prestar mais atenção ainda, não é isso? Então vamos abrir a palavra de Deus lá no livro primeiro no livro de Salmos 113. Eu quero que você preste atenção nos versículos 7 e 8. Salmos, obrigado, irmã. 113, versículos 7 e 8. Quem achou? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim, na minha versão aqui, né? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Vamos ler mais uma vez esse mesmo versículo. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monturo. Tem algumas versões que está assim, não é isso? Do monturo, para o fazer assentar-se ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Agora vamos lá para primeiro livro de Samuel, capítulo 2, e vamos ler os versículos 7 e 8, novamente. Quem achou, diga amém. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo ou do monturo, para o fazer assentar ao lado para o fazer herdar o trono da glória. Engraçado que ali está bem diferente do meu. Amém, igreja? Da minha versão. Né? Mas o que importa, querido, é que por duas vezes nós vemos a palavra de Deus falar que Deus, ele tira o pobre, né, da extrema pobreza, porque se ele estava num monte de lixo ou num monturo, né, é sinal que ele estava em extrema pobreza, e Deus tira esta pessoa dessa condição de extrema miserabilidade para o fazer assentar com os príncipes. Deus é aquele que nos tira de um lugar árido e nos leva para palácios. Amém? Né? Deus é quem faz isso. O autor do Salmo 113, ninguém sabe quem é, mas nós sabemos quem é a autora, em 2 Samuel capítulo 2, sim ou não? É um cântico de Ana, mãe de Samuel, e ela fala aqui, querido, né, a Bíblia fala, através dela e através do autor de Salmos, que existem fases na nossa vida. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente acha que aquele momento ele é eterno. E todo momento ele é passageiro.
seja um momento de glória, ou seja um momento de fracasso. Mas ele é passageiro. O mal é que a gente acha que esse momento, ele vai ser eterno. Principalmente quando nós estamos vivendo um momento de derrota, um momento de fracasso, um momento de decepção. A gente acha que a nossa vida vai ser sempre assim. E não é verdade. Hoje, você pode até parecer um fracassado, um derrotado, um Zé Ninguém. Mas parecer não é? Parecer não é ser. Você parece, mas não é. Nós vamos ver algumas fases da vida, né? E nós poderíamos citar algumas fases da vida de Ana, poderíamos citar aqui várias fases da vida de várias pessoas, que em alguns momentos estiveram também vivendo momentos, né? Deixa eu tirar aqui do bolso, momentos de fracassos, momentos de derrota. Que aquele momento ali da vida daquela pessoa, ou daquele personagem bíblico ali, parecia um momento de humilhação, um momento, ou parecia não, às vezes sim, era um momento sim, de humilhação. Mas aquele momento ali, chegou a um fim. O problema é que a gente não sabe o tempo que vai chegar ao fim, essa fase, esse momento. E por não sabermos o tempo de duração dessa fase, desse momento, nós achamos o quê? Que vai ser eterna, que vai ser para sempre. Mas eu quero te dizer, querido, fala aí para o teu irmão do teu lado, esse momento vai passar. Deus tem um lugar no palácio para você. Amém? Ontem minha esposa estava estudando sobre Abigail, né? E nós comentávamos sobre isso, né? Que a Abigail, ela morava num lugar árido, né? E por causa da fidelidade dela com Deus, por causa da sabedoria dela com Deus, um dia ela foi levada para o palácio, pelo rei Davi. Saiu de um lugar árido e foi para o palácio. Hoje, de repente, você está num lugar árido. Hoje, de repente, você está num lugar de derrota, ou como diz aqui o próprio texto, né? De repente você está no monturo. Mas vai chegar o momento de você se sentar com os príncipes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira fase, querido, que eu quero ressaltar aqui nessa noite, que nós devemos entender, é que existe uma fase de preparação. Existe uma fase onde Deus vai trabalhando, vai amassando o barro, onde Deus vai nos moldando. Por quê, amados? Já pensou, se Deus hoje colocasse algo grande, uma grande responsabilidade nas tuas mãos, sem te preparar para isso? Talvez você ia jogar tudo água abaixo. Alguém já ouviu falar em alguém que ganhou na loteria esportiva e conseguiu ficar pobre? Que ganhou milhões? Eu nunca conheci ninguém que ganhou na loteria esportiva. Mas a gente vê as histórias, né? A gente vê as histórias, né? Então, eu já vi várias histórias de gente que ganhou ou na loteria esportiva,
ou ganhou o prêmio do Big Brother, né? Que nem aquela tal de Cida, lembram? Né? Tal de Cida. A Cida falou que nunca ganhou o Big Brother, ela está falando aqui. Gente, eu nunca assisti aquilo, eu só sei isso porque eu vi no YouTube, tem essas histórias, né? De pessoas que ficaram milionárias e conseguiram ficar pobres, né? Então, o que acontece? Por que essas pessoas ganharam milhões, né? Que nem teve um caso de um cara que ele ganhou milhões, não comprou uma casa para a mãe, contando a história lá, ele não comprou uma casa para a mãe, se hospedou num hotel, botou o dinheiro dele tudo na mão do gerente do banco, o gerente do banco fazia investimento, administrar. O que aconteceu? Ele ficou pobre, o gerente ficou rico, porque o gerente do banco roubou o dinheiro dele. Ele ficou pobre, ele foi morar na casa de quem? Da mãe. Irmão, vou te falar, mãe é um bicho que só Deus para entender. Porque eu, como pai, ele não iria morar comigo, não, irmão. Ia morar debaixo da ponte. Ah, mas não quero nem saber. Quando tu ganhou milhões, tu foi pro hotel, né? Vai morar comigo. Mas não ia mesmo, irmão, não ia mesmo. Mas mãe é um bicho bom, né? Mãe é algo fora do normal que Deus criou, né? E mãe deixou ele morar lá, porque por mim, quando eu vi a história, eu fiquei com raiva dele. Eu nem conheço ele, pessoalmente eu fiquei com raiva dele. Eu acho um absurdo um cara ganhar um dinheiro desse e não dar uma casa para a mãe, sabe? Eu acho cúmulo do absurdo. Mas amém, olha só, o que importa é isso, irmãos. Por que ele ganhou milhões e outros ganharam milhões e ficaram pobres? Porque eles não estavam preparados. Se você pegar algo e der na mão de uma pessoa, faz de conta, contrafilé é gostoso? Mas dá na mão de alguém que não sabe cozinhar, como o Alexandre. Tanto faz se tu der contrafilé na mão dele, como se tu der, sei lá, se tu der peito, se tu der costela, vai dar mesmo gosto, vai ficar ruim do mesmo jeito. Olha lá, tá lá, a esposa dele está concordando comigo aqui, que ela está balançando a cabeça assim, ela está concordando comigo. Então, o que acontece? Por que não adianta dar contrafilé na mão dele, um filé mignon? Porque ele não foi preparado, não sabe cozinhar. Então Deus, antes de nos dar algo grande, eu estou de brincadeira, tá, gente? Eu estou mexendo com o Alexandre, mas eu sei que o Alexandre sabe cozinhar, tá? Gosta de fazer bolo, né? Oi? Só olhar para os netos, né? E olhar também para a Thaís também. Então, amém. Então, o que acontece? Antes de Deus nos dar algo grande, Deus vai nos preparar. E a preparação de Deus, irmãos, não vem num lugar bom, né? Porque, tipo assim, todo mundo queria ser preparado aonde? Dentro do palácio. Mas Deus nos prepara onde? No deserto, nos vales, nas prisões, nas covas dos leões. Deus nos prepara, né, diante de um mar fechado, diante de uma grande muralha, diante de um grande inimigo. É lá que Deus nos prepara. É lá que Deus nos capacita. É lá que Deus nos dá habilidades para podermos lidar com situações extremas. Por isso que é importante que enquanto a gente está sendo preparado por Deus, a gente saiba que isso é uma fase de Deus.
No lugar de você murmurar na hora da tribulação, no lugar de você murmurar na hora da dificuldade, pergunta a Deus: Deus, o que o Senhor está preparando? Para onde o Senhor está me conduzindo? Para onde o Senhor está me guiando? Abra comigo aí em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 14 e 15. Amém? Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo 13 também. Diz assim: os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Aí, versículo 14: Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para quê? Para apacentar as ovelhas. Os irmãos de Davi, eles foram para a guerra lutar ao lado do rei Saul. A gente já sabe, né, que esses jovens eram jovens fortes, eram jovens valentes, eram jovens de boa aparência, a ponto, né, de Samuel, no capítulo 16, olhar para um, olhar para o outro, né? Não, agora é esse, agora é... Achar que eles tinham até cara de rei. Amém? Eles tinham, não é esse. Samuel fala, ó, é esse, porque esse tem cara de rei, tem aparência de rei. E Davi estava onde? No anonimato, no deserto, a ponto de ter sido o quê? Esquecido no dia que Samuel, no dia do banquete, né? Na própria casa dele, ele foi esquecido. Mas enquanto Davi estava no deserto, enquanto Davi estava no anonimato, Davi estava sendo o quê? Preparado. Ali era uma fase de Davi. Davi poderia ter murmurado, Davi poderia ter dito assim: meus irmãos vão com o rei, eu vou lá cuidar de ovelha, eu que vou fazer esse trabalho. Por que não pega um servo e bota um servo para cuidar das ovelhas? Eu quero ir para o exército, eu quero ser um soldado, eu quero ser um guerreiro. Nós estamos falando, pessoal, de uma época que morrer num campo de batalha para muitas culturas era uma honra. Alguém já viu algum filme viking? O sonho, aquilo ali conta alguma coisa da cultura dos vikings. E uma das coisas da cultura dos vikings era o quê? Eles não queriam morrer de velhice. O sonho deles era morrer em batalha. Por quê? Morrendo em batalha, eles entravam direto em Valhalla, que seria o quê? O paraíso nosso. Amém? Então nós estamos falando de uma época em que existiam muitas guerras, né? Mais guerras do que existem hoje. Hoje existe guerra, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós vivemos uma guerra. Mas, naquela época, eram mais guerras e guerras, tipo assim, onde um soldado ele era visto com muito valor, ele era muito valorizado. E um pastor de ovelhas, não.
Pastor de ovelhas não tinha valor. Não era algo que trazia honra, não era algo que trazia fama, não era algo que era destacado como algo importante, né? Quem era um pastor de ovelha? Nada, ninguém. Qualquer um pode apacentar ovelha, qualquer um pode cuidar de ovelha. Agora, pegar numa espada e lutar contra o inimigo, não. Tem que ser alguém que tenha habilidade, alguém que tenha força, alguém que tenha estratégia, alguém que saiba lutar. Mas Davi não murmurou. Pelo contrário, o Salmo 23, ele não é o único salmo muito famoso, né? Tem o Salmo 91, tem o Salmo 1, tem muitos salmos muito famosos, como o Salmo 18, Salmo 119. Mas um dos grandes salmos, né, bem conhecidos, é o Salmo 23. A gente vê aí, né, vários carros com aquele adesivozinho 23:1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo, né, os eruditos acreditam que esse salmo ele foi escrito quando? Quando Davi estava lá no meio do deserto, procurando água, procurando pasto, porque o pastor ele acordava de madrugada, ele pegava as suas ovelhas e ia cuidar das ovelhas. E ele saía de madrugada à procura de quê? De pasto, de um lugar que tivesse água. Então ele vai e fala o quê? Ele olha para aquela situação e ele faz uma analogia comparando um pastor de pessoas, um pastor humano, com um pastor, com o sumo pastor, que é o nosso Deus. Ou seja, ele estava fazendo um trabalho que talvez ninguém quisesse, não tinha valor nenhum. Quando ele chega para levar pão e queijo e para saber notícia dos irmãos lá na batalha, o que um dos irmãos fala para ele? Vai embora, Davi. Eu sei muito bem quem você é. Vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas lá. Vai, sai daqui. Tu não tem valor nenhum aqui. Aqui é lugar de guerreiro. Aqui é lugar de quem foi treinado. Aqui é lugar dos preparados. Aqui é lugar dos fortes. Aqui não é o teu lugar, Davi. Talvez nesse momento que você está vivendo, alguém está dizendo para você, você não tem jeito. Talvez vivendo esse momento que você está vivendo, tem alguém dizendo para você, você não tem valor, você não é nada, você nunca vai ser ninguém. Vai, sai de perto de mim. E talvez ninguém está nem falando isso, mas você mesmo no teu coração está dizendo isso para você mesmo. Você está dizendo para você mesmo, eu não tenho valor nenhum, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas eu quero te dizer que é nesse momento é que Deus está trabalhando e te preparando. Por isso não deixe de adorar a Deus por causa do momento que você está vivendo. Não deixe de dar glória a Deus, não deixe de louvar a Deus, não deixe de compor hinos de louvor a Deus, porque você está no meio do deserto, porque você está no meio da tua guerra, porque de repente você está no meio da tua escravidão, como estava José. Não deixe de adorar ao Senhor. Foi nesse momento que Davi escreveu um dos mais lindos salmos. E eu quero destacar uma coisa para você, querido. Olha só o que Davi fala nesse salmo. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Porque quem foi chamado para ser príncipe, vai ter inimigos. Quem foi chamado para ser príncipe e princesa, vai ter gente que vai ser contra. Lembra dos irmãos de José? Lá vem o sonhador,
Não vale nada, só serve para sonhar. Lá vem o leve trás do papai. Lá vem um queridinho do... Não serve para nada. Vai ter inimigos. E quem nasceu para ser príncipe, e quem nasceu para ser princesa, não tem medo de batalha. Amém, igreja? Não tem medo de guerra, não tem medo de inimigo. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas por que Davi fala isso, gente? Porque ele começa o salmo dizendo o quê? Como é que ele começa os salmos? O Senhor é o meu pastor. O pastor é quem cuida. O pastor é quem protege a ovelha, sim ou não? Quando um pastor guiava o rebanho de ovelhas para um lugar para beber água, ou para poder pastar, as ovelhas abaixavam a cabeça, ou elas estavam comendo ali, né, o alimento, ou elas estavam ali bebendo a água. Quem estava de olho se viria algum lobo? Quem estava de olho se viria algum leão, algum urso, algum inimigo? Quem estava de olho? O pastor. A ovelha não ficava ali preocupada. É que nem quando você leva o teu filho para passear num lugar, num parquinho, o teu filho não fica ali preocupado, a minha mãe está me olhando, a minha mãe está tomando... Não, ele está correndo para lá e para cá. Ele não está preocupado ali, eu vou ficar de olho aqui, se vier um ladrão, eu me escondo. Ele não vai ficar preocupado com isso. Quem está em pé ali, olhando tudo que está acontecendo em volta, é o quê? É o pai e a mãe. Não é? Quem estiver ali, ou o pai ou a mãe que está ali cuidando, é o que está de olho no que está acontecendo, que está de olho se tem algum perigo de vir uma bicicleta, de vir alguém com outro brinquedo, ou onde ele está subindo, se tem algum perigo dele cair. Se ele subir em algum lugar que tem um perigo para cair, a mãe ou o pai corre lá e tira ele daquele lugar. Não, desce daí, aí você pode cair, você pode se machucar. Tem alguém cuidando. Fala para o teu irmão, você não tem que ter medo do inimigo. O Senhor cuida de você. Amém, igreja? O Senhor cuida de você. Quando Davi estava lá no meio do deserto, lá num lugar que para o irmão dele, né, o mais velho, Abinadab, não tinha valor nenhum o serviço dele, o que ele fazia, Deus estava preparando Davi. Para quê? Para quando chegasse o dia da batalha. A outra fase, querido, primeiro Deus nos prepara. A segunda fase é o momento em que Deus coloca o nosso preparo em teste. É a hora que Deus coloca a gente na prática. É a hora que Deus coloca a gente no momento do quê? Do confronto. E aí é que nós vamos ser aprovados ou reprovados. Se no momento em que eu estava do preparo, se eu fui fiel, se eu adorei, se eu fiz aquilo que eu tinha que fazer, no momento do confronto, no momento da batalha, no momento, sabe, exato, eu vou vencer. Ana, ela foi uma mulher muito humilhada, sim ou não? Ela foi uma mulher muito humilhada. Basta nós lermos capítulo 1 do livro de 1 Samuel.
ela foi uma mulher muito humilhada. Por isso que ela pôde escrever aqui, né, como nós lemos aqui no versículos 2 Samuel 7:8, é que ela diz assim: o Senhor abate e o Senhor exalta. No momento da humilhação dela, ela ficou quieta. Penina desfazia dela, mas ela ficou quieta, porque era o momento o quê? Da preparação. Mas ia chegar o dia também da exaltação. José estava onde? Dentro da casa de Potifar, traído pelos irmãos, vendido como escravo. Mas quando aparece uma oportunidade de falhar com Deus, ele fala: não, eu não posso pecar contra o meu Senhor. Primeiro Potifar, e depois ele fala: contra o Senhor meu Deus. Ali ele estava sendo preparado. Quando Deus deu uma oportunidade a Davi, Davi vai lá levar pão e queijo aos comandantes, está lá em 1 Samuel capítulo 17, e saber notícias do que estava acontecendo. A Bíblia diz que o gigante estava ali amedrontando todo o exército de Israel. Todos aqueles que eram fortes, todos aqueles que eram lutadores, todos aqueles que eram preparados, estavam lá com medo. Por quê, irmãos? Porque eles eram fortes, eles eram lutadores, eles eram preparados, mas na sua capacidade humana. Tem momento, querido, que o teu conhecimento não vale de nada. Tem momento que a tua força não vale de nada. Tem momento que os teus contatos não valem de nada. Teus amigos não valem de nada. Não pode fazer nada por você. Naquele momento ali, todo o conhecimento de guerra de Saul, toda estratégia dos comandantes de Saul, dos soldados de Saul, não estava valendo de nada, nada, todo o conhecimento dele. E olha que ele tinha conhecimento, sim ou não, irmãos? Ele havia estudado a guerra bem. Quando chegam lá e vão falar do Golias para Davi, eles falam até o peso das coisas que ele carregava. Eles falam que o Golias havia sido treinado para a guerra desde o tempo de infância. Ou seja, eles tinham conhecimento do inimigo. Mas faltou o quê? Conhecimento de Deus. Às vezes você está aí com medo, por quê? Porque você está olhando para o inimigo. Você está olhando para o tamanho da dívida, para o tamanho da dificuldade, para o tamanho do problema, para o tamanho do diagnóstico do médico. É para isso que você está olhando. Esquece de olhar para Deus. Chegou o dia que Deus deu oportunidade a Davi. Davi chega lá para o rei e diz: deixa que eu vou lutar, não precisa ninguém temer não. Não se esmoreça o vosso coração, ó rei. Deixa que eu vou enfrentar esse gigante. Aí o Saul vai e fala para Davi tudo que eu já falei aqui, né? Que ele era grande, que ele era forte. Fala o peso do escudo, o peso da espada. Mas Davi diz assim: rei, eu vou te contar um negócio que você não sabe. Porque eu estou vendo que tu sabe muito da vida de Golias. Estou sabendo que tu entende muito lá deles lá. Mas deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Eu estava lá tomando conta das ovelhas do meu pai, lá no meio do deserto, de meia dúzia de ovelhas que não valia nada, que nem diz o meu irmão lá.
e veio um urso e tentou pegar essa ovelha. Sabe o que eu fiz com o urso? Eu matei o urso. Depois veio um leão. Sabe o que eu fiz com o leão? Matei o leão. Mas aí ele fala o segredo dele ter matado o urso e o segredo dele ter matado o leão, porque ele era um garoto. Amém, igreja? Ele era um jovem, na altura mais ou menos de 17 anos. Havia matado um urso e havia matado um leão. Aí ele conta o segredo. Ele diz assim para o rei, algo que o rei não sabia: o Deus que me deu o urso, o Deus que me deu o leão, é o mesmo Deus que vai me dar o gigante. O Senhor é o meu pastor, é Ele quem cuida de mim. Hoje, rei Saul, isso aí já sou eu falando, tá? Imaginando aqui, conjecturando. Hoje, rei Saul, Deus preparou uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu não tenho medo de inimigo, rei Saul, porque eu sei quem cuida de mim. Amém, igreja? O Deus, querido, o Deus que cuida de você no meio do deserto, que toma conta de você lá na tua prisão, o Deus que toma conta de você lá nas tuas dificuldades, na tua preparação, é o mesmo Deus que vai cuidar de você também quando se levantar os teus gigantes. Porque antes de chegar, querido, o momento de glória, vai ter batalha. Amém, igreja? Se você perguntar assim, poxa fulano, que bom, né? Você comprou uma casa. Aí se a pessoa for contar a história, como é que ela fez para comprar casa, tu vai ver a luta que foi, né? Olha, irmão, pô, foi uma dificuldade, foi juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tive que pedir dinheiro emprestado do meu patrão ou a minha patroa, eu tive que fazer isso, meu pai ou minha mãe me ajudou, e tal, e eu consegui. Teve luta. É que às vezes, sabe o que acontece? A gente só vê o final da história. Poxa, que legal, fulano comprou uma casa, mas a gente não sabe qual foi o caminho até comprar a casa, quanta lágrima, quanto choro. Fulano passou no vestibular, ninguém sabe quantas noites de sono ficou estudando. Fulano conseguiu uma porta de emprego, ninguém sabe quanto tempo ficou se preparando, buscando. A gente só ouve só o final. Mas antes de chegar o momento de glória, vai ter batalha, vai ter luta, vai ter dificuldades. A vitória, ela vai ser maior se a guerra também for maior, não é isso, Vitória? É ou não é, Vitória? Está ali a Vitória, que não me deixa mentir. A vitória chegou, pessoal. Quanto maior for a tua luta, quanto maior for a tua dificuldade, maior será a tua vitória. Porque qual testemunho que honra mais a Deus? Alguém que foi curado de uma dor de cabeça ou alguém que foi curado do câncer? Mas ninguém aqui quer ser curado do câncer. A gente prefere ser curado do quê? De uma dor de cabeça. Eu prefiro ter uma dor de cabeça. Eu prefiro enfrentar uma dor de cabeça. Estou falando por mim, né? O que é que glorifica mais a Deus? Pagar uma dívida de R$100 ou pagar uma dívida de 10 mil? A dívida de 10 mil, mas eu prefiro pagar a dívida de R$100, prefiro ter uma dívida de R$100 do que ter uma dívida de 10 mil. Nós queremos o quê? Lutas pequenas. Mas
vai nos trazer grandes vitórias, são grandes lutas e grandes batalhas. Davi estava lá no anonimato, Davi não era ninguém, Davi era o que cuidava de ovelhinha. Quando o rei foi lá, quando Samuel foi lá ungir, nem Davi estava lá, na verdade, Davi estava nem na presença lá, Davi estava, mas Samuel olhou para os irmãos, e os irmãos eram os top de linha, né? Eram os bacanas. Quando Saul foi buscar guerreiros na casa dele, buscou quem? Os irmãos bonitões, fortões, né? Preparados. E Davi nada. Mas estava chegando a hora de Davi. Fala para o teu irmão, a tua hora vai chegar. Vai chegar o tempo da tua exaltação, irmão. Irmãos, eu já contei aqui isso aqui uma vez, e vou contar mais uma vez para a irmã que está ali do lado da Vitória. Qual o nome da irmã? Rosemary. Eu vou contar para a irmã Rosemary, porque ela não estava aqui nesse dia que eu contei isso, tá? Então eu vou contar mais uma vez. Não adianta fazer cara feia não, Vanderlei já fez cara feia aqui, que ela sabe a história que eu vou contar. Mas pode fazer cara feia, eu vou contar de novo assim mesmo. Então, o que acontece? Eu estava dentro de uma van, né, indo para o shopping, e aí deu uma engarrafadazinha ali naquela subida de quem desce ali para o Nova América, mas eu estava indo para o Norte Shopping, aí deu uma engarrafadazinha ali, eu não sei por que data cuja, eu olhei assim para o lado, de fora da janela ali da van, né, e olhei assim, vi os carros, eu falei assim, Jesus, eu nunca vou comprar um carro. Naquele momento ali, se alguém falasse assim para mim, não, um dia você vai comprar carro, fica tranquilo, um dia você vai ter um carro. Sabe o que eu ia dizer para a pessoa? Não, eu nunca vou comprar um carro. Hoje, graças a Deus, eu tenho um carro, né? E já teve momentos na minha vida de eu ter 3 carros ao mesmo tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus me dar carro. E Deus me deu carro. Mas naquele momento lá atrás, eu nunca acreditava que eu ia conseguir comprar um carro. Mas chegou o momento. Vai chegar o momento da tua exaltação. Se alguém falasse assim, Davi, um dia você vai ser herói dessa nação, um dia vão cantar o teu nome, lá no meio do deserto, ele ia dizer, nem lá em casa ninguém me quer, eles me botam para cuidar de ovelha, porque aí eu venho para o meio do deserto, e não eram as melhores ovelhas que Davi cuidava de quais ovelhas? Das malhadas. A gente sabe que ovelha malhada não tem muito valor, por quê? Porque na hora de cortar a lã, a cor fica misturada, ou ela toda branca ou toda preta, a ovelha tem que ser de uma cor só. Davi cuidava das piores ovelhas que o pai tinha. Aí alguém falava assim, Davi, alguém vai cantar teu nome, Davi ia rir. Tá de brincadeira, pô, a nação vai cantar meu nome? Fala sério, não acredito nisso não. Talvez hoje você está ouvindo essa pregação e você está pensando aí dentro do teu coração, nunca vai chegar o momento da minha exaltação. Talvez hoje você está ouvindo essa pregação e na tua mente está pensando assim, não, isso aqui é para o Saulo, né Saulo? Isso aqui é para o Wendel, isso aqui é para o irmão Francisco, ou para o Carlos Henrique, ou para o Jacione. Isso não é para mim não, essa palavra aí não é para mim não.
Mas, irmão, creia que vai chegar o momento da tua exaltação. Vai chegar o momento, sabe de quê? Daquelas pessoas que achavam que você não valia nada, você não servia para nada, não servia para estar num banquete, não servia para ser ungido a rei, não servia para ser parte do exército. Vai chegar o momento que eles cantarão o teu nome. Se você confiar no Senhor, se você acreditar no Senhor, se você deixar o Senhor ser o teu pastor, se você deixar o Senhor ir à tua frente, cuidar de você, cuidar da tua vida, cuidar da tua família, cuidar dos teus sonhos, vai chegar o momento da tua exaltação. E chegou o momento da exaltação de Davi. Chegou o momento que Davi derrubou o gigante. Porque se Deus é conosco, nós não temos que ter medo de gigante. Nós podemos enfrentar gigantes, nós podemos enfrentar o problema que vir, porque Deus é conosco. E o Senhor nos dará vitória. E por último, querido, para nós estarmos fechando a mensagem, né? Eu queria ler aqui, voltar lá em 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 5. Eu queria ler o finalzinho do versículo 5, tá, irmãos? Que diz assim: até a mulher estéril tem 7 filhos. Amém, igreja? Quem era a mulher estéril? Ana. Ela não teve 7 filhos não, tá, irmão? Ela está falando aqui, é um cântico que ela está escrevendo. Ela teve só 6 filhos só. Uma mulher que nunca tinha tido filho nenhum, teve 6. Hoje em dia ela ia se arrepender, tá? Na hora que ela botasse no colégio, tivesse que comprar um material escolar, ela ia chorar. Mas amém, o importante é que ela está falando aqui do milagre de Deus, amém, igreja? Que Deus pega a mulher estéril, ou seja, eu vou falar o que isso aqui quer dizer. Vamos ler o Salmo 113 para a gente estar fechando, versículo 9. Porque, irmãos, ninguém sabe o autor do Salmo 113 não, tá? Mas desconfia-se que ele conhecia a história de Ana, amém, igreja? Porque olha só como é que ele fecha esse capítulo. Ele conhecia o cântico de Ana. Olha como é que ele fecha o capítulo, versículo 9. Ele faz com que a mulher estéril habite e seja alegre mãe, louvai ao Senhor. Amém, igreja? Oi? Olha só, querido, olha só, Deus fez o impossível. Por isso que Ana escreve aquele lindo cântico, né, para Deus, porque Deus fez o impossível na vida dela. Era impossível ela ter filhos. Eu quero contar só mais uma história aqui para a irmã Rosemary, para nós estarmos encerrando a mensagem. Eu fui chamado para tomar café na casa de um casal de irmãos que não eram aqui da nossa igreja. E quando eu cheguei lá, fui lá tomar café lá. Eles, na verdade, eram amigos do Rosildo. Eu cheguei lá, fui tomar café com eles. E nós tomamos café, tal. E chegou uma hora que acabou o assunto, sabe? Quando você conversa e acabou o assunto. E eu falei assim para eles: agora eu vou embora, né? Aí nós nos levantamos para orar. E quando nós nos levantamos para orar, Deus falou assim no meu coração: coloca a mão sobre a barriga dela e ora.
Aí eu falei, isso não é de Deus não, gente. Isso é o diabo. Porque eu falei, como é que tu vai falar para o marido da mulher que tu vai botar a mão na barriga da mulher dele? E vai orar. Isso não está meio estranho. Eu falei, não vou falar nada não. Aí começamos a orar, oramos, terminou, mas Deus não deixou eu ficar calado. Aí eu falei, irmãos, vocês me perdoem, mas Deus está falando para eu botar a mão na barriga da tua mulher e orar. Quando eu falei isso, os dois começaram a chorar. Os dois começaram a chorar. Sabe por quê? Porque eles me chamaram lá na casa deles para que eu colocasse a mão na barriga da esposa dele e orasse. Só que eles também não tiveram coragem de falar isso para mim. E aí eles começaram a chorar, eu não entendi muito bem, aí eles foram me contar a história. Aí se senta de novo. Por que eles não começaram contando a história logo no começo, né? Aí se senta de novo e vai ficar-se mais 1 hora contando a história. Ela já tinha tentado ter filho algumas vezes, e todas as vezes, quando chegava 5º mês, 4º mês, minha esposa lembra dessa história, né? E aqui alguns da igreja aqui lembram também dessa história. Ela perdia a criança. Só que dessa vez o médico falou para ela, olha, não tenta mais engravidar. Porque se você tentar engravidar dessa vez, vamos ter que tirar o teu útero. Porque ela tinha um problema no útero, que ela não conseguia segurar a criança, né? E esse problema dela tentar engravidar e perder a criança, que tinha causado um problema lá maior, né? Que o médico falou, se ela tentasse novamente engravidar, ela ia ter que tirar o útero. Então eles pediram para nós orarmos. Orei. Enquanto eu orava, Deus me deu uma visão. Eu via essa mulher parada na porta de uma casa. A casa era sem emboço pelo lado de fora, e o quintal da casa era chão batido. E ela estava com uma menina. E eu falei para ela, olha irmã, Deus falou aqui comigo que Ele vai te dar uma casa. Eles moravam de aluguel. E eu falei, olha, Deus falou aqui comigo que Ele vai te dar uma casa e que você vai ter uma menina. E fui embora. Aí nunca mais nem me lembrava mais deles. Um dia ela me liga. Ela me liga, pastor, sou eu, fulana de tal. E eu, quem é fulana de tal? Falei, não estou me lembrando. Aí ela falou, eu sou esposa do Marcos. O marido dela era Marcos também. Eu sou esposa do Marcos. Também não continuei não lembrando, consegui não lembrar bem. Aí ela falou, amigos do Rosildo. Aí eu, tá, me lembrei. Aí sabe o que ela falou? Pastor, estou te ligando para o senhor entrar na internet e ver a Rebeca. Nasceu a Rebeca, pastor. Ela está com a foto na maternidade. Pastor, eu queria te falar outra coisa. Nós compramos uma casa. A casa não era empoçada por fora e era de terra batida. O quintal, lá em Caxias. Hoje a casa já está emboçada, mas o quintal ainda é de terra batida. Aí ela falou, pastor, quero te falar outra coisa. Fazem 10 meses que o Senhor orou pela gente. E a Rebeca está com 1 mês. Mas não tinha 1 mês não, que a criança ainda estava no hospital ainda. Tinha poucos dias. Mas eu sei que dava 9 meses que ela falou. Aí eu me lembrei de quê? De Ana.
Porque a Bíblia diz assim, que quando Ana ora e Eli pensa que ela está embriagada, a Bíblia vai dizer assim, ela explica o que estava acontecendo, ele diz, vai para casa, que Deus conceda o desejo do teu coração. E a Bíblia vai dizer logo depois, naquela mesma noite, Deus se lembrou de Ana. Amém, igreja? Vai chegar o momento da tua exaltação. Vamos nos colocar de pé. Eu não sei o que você tem sonhado, eu não sei o que você tem clamado, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Mas creia que hoje, talvez você esteja no momento de preparação ainda. Talvez você esteja no teu momento ainda de luta, de guerra, de dificuldade. Mas creia que vai chegar o momento da tua vitória. Lá em João capítulo 16, ali na altura do versículo 24, Jesus Cristo diz assim, que a mulher, antes de ter o filho, ela sente dores, mas logo após ela ter o filho, ela esquece das dores, porque a alegria de ter o filho é maior. A dor que você está passando hoje, ela não se compara com a glória do futuro. O teu momento de dificuldade não se compara com aquilo que Deus há de fazer na tua vida, na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus que pode fazer o impossível nas nossas vidas, eu creio num Deus que abre portas e ninguém pode fechar, e as portas que Ele fecha ninguém pode abrir. Eu creio num Deus que é todo poderoso para nos guardar, para nos prosperar, para nos abençoar, para fazer na nossa vida muito além do que podemos pedir ou imaginar. Eu creio num Deus, Senhor, eu creio num Deus que faz a mulher estéril ter filhos, eu creio num Deus que faz um homem sair, de trás de ovelhas para ser um rei, mas não um rei qualquer, para ser um dos maiores reis da história como Davi foi. Eu creio num Deus que tira um homem da cadeia e o faz sentar no trono, no palácio, lá junto com Faraó. Eu creio, Deus, que aqui do nosso meio, o Senhor levantará homens e mulheres vitoriosos e vitoriosas, homens e mulheres vencedores e vencedoras, homens e mulheres que não temerão, quando o Senhor preparar a mesa diante dos seus inimigos, porque os olhos deles não estão nos inimigos, os nossos olhos não estão no tamanho do nosso problema. Não interessa se o nosso problema é grande ou pequeno, o que interessa é que o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Então, em nome de Jesus, Pai, coloca a fé no coração do teu filho, a fé suficiente para que ele creia que a vitória já é dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as tuas mãos e diga comigo: eu creio que Deus me fez para ser grande, para ser vencedor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, já estava dando quase 9 horas já, amém. Hoje, graças a Deus, consegui terminar na hora certa. Estenda as tuas mãos para frente. Irmã, não tem culpa, está meio escuro, tu não está enxergando a hora direito. Estenda a tua mão para frente em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a infinita graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e revelações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja. E nós que esperamos um Deus vivo, dissemos: e graças a Deus. Dá um aperto de mão no teu irmão, diga: irmão, tu és mais do que vencedor. Fala aí para o teu irmão: irmão, tu és mais do que vencedor, em nome de Jesus. Não deixe essa palavra morrer aqui não, irmãos.
Leva essa palavra dentro do teu coração, leva essa palavra para a tua vida, leva essa palavra para a tua família, em nome de Jesus.